Êxodo, capítulo 27, ou melhor, 26. Êxodo, capítulo 26, a partir do versículo 31. Glória a Deus. Êxodo 26, versículo 31. Capítulo 26, versículo 31. Eu vou ler, você me acompanha rapidinho. Diz assim: o véu do tabernáculo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido com querubins de obra-prima se fará. E porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. O 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Aplaude ao Senhor Jesus por esta palavra. Aplaude ao Senhor Jesus porque Ele está aqui nessa noite, porque Ele tem algo de especial. Enquanto você aplaude, glorifica Ele, porque é para isso que eu e você viemos aqui fazer nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor falou comigo, estava o meu coração, sabe, Juliana? Juliana que sabe, o meu coração estava aquecido por esta palavra, ardendo, sabe, Ju, por essa palavra. E é uma palavra muito conhecida, a palavra de Deus fala acerca de Moisés. E eu, particularmente, quando eu cheguei nessa igreja, que eu comecei a meditar na palavra de Deus, o que me chamou muito a atenção na palavra de Deus foi a intimidade que este homem ele tinha com Deus. Moisés era um homem que tinha tanta intimidade com Deus que a Bíblia diz que o Senhor falava com ele face a face, como um homem fala com o seu amigo. E isso me chamou muita atenção, porque como pode Deus falar com um homem como eu e você falamos com um amigo? Mas se nós formos meditar na palavra de Deus, nós vamos ver que Moisés falava com Deus e Deus falava com ele. Que Moisés falava com Deus e Deus o respondia com muita intimidade, com algo muito tremendo. A Bíblia diz que um certo tempo o Senhor fala para Moisés: Moisés, sobe no monte. E lá eu dar-te-ei tábuas do meu testemunho, tábuas da lei que eu tenho escrito para o meu povo. E a Bíblia diz que Moisés vai para o monte, sobe o monte. E a Bíblia diz que a glória de Deus habitava naquele lugar. A ponto de, durante 40 dias, Moisés estar no meio da glória de Deus, falando com Deus. E isso me deixa muito assim, muito despertada, meu coração arde de uma tal maneira que eu começo a imaginar Deus e eu e Deus, você e Deus numa intimidade, num algo particular, num momento especial entre Deus e o homem, porque a Bíblia diz que a glória de Deus habitava no monte, e a Bíblia diz que lá naquele monte, no meio de muitas conversas, Deus, ele vai revelar para Moisés aquilo que estava no seu coração, porque a Bíblia diz que Moisés falava com Deus e ele, através dos seus lábios, falava com o povo aquilo que Deus ele havia ordenado. O povo não tinha esse contato com Deus, mas Moisés, ele era usado para transmitir a mensagem de Deus para o povo. Mas quando Deus leva Moisés para o monte, ele vai revelar o desejo que estava dentro do seu coração. E que desejo é esse? O Senhor fala: Moisés, eu quero que você mande que o povo traga ofertas para mim. E essa oferta que eu quero é ouro, é prata, é bronze, é o azeite do melhor, o especial, para a unção e as suas especiarias. E a Bíblia diz que o Senhor vai falar. O Senhor diz assim: olha, manda o povo trazer as ofertas, porque eu quero ouro, prata, eu quero do melhor. E eles me farão um santuário. E nesse santuário eu habitarei no meio do povo. Deus vai revelar para Moisés que o seu desejo não era somente estar ali entre ele e Moisés, mas o desejo de Deus era se aproximar do homem. Então a Bíblia diz que quando Moisés desce, ele manda um recado para o povo e diz: olha, Deus
Deus mandou o povo fazer um santuário para que nosso Deus ele pudesse habitar. E a Bíblia diz que o povo vai construir uma tenda, um tabernáculo, aonde ali seria um culto em adoração a Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer no meio da história que somente o sumo sacerdote é aquele que podia entrar no lugar santo e no lugar santíssimo. Exatamente aqui onde nós lemos hoje diz que a Bíblia diz que havia um tabernáculo, havia uma entrada onde havia ali, onde tinha o sacrifício do holocausto pelo perdão dos pecados do povo. E depois o sumo sacerdote, ele lavava suas mãos e os seus pés para poder entrar no lugar santo e depois no lugar santíssimo. E a palavra de Deus diz que o sacerdote, quando ele entrava, ele tinha que apresentar diante do altar do incenso, ele tinha que queimar o incenso para que pudesse subir como cheiro agradável às narinas de Deus. E como era isso? A Bíblia diz que o altar do incenso, ele estava ali, e diante do altar do incenso existia um véu, e este véu fazia separação entre o santuário e o lugar santíssimo, e somente um homem tinha esse direito de entrar no lugar santo e no lugar santíssimo. Então, aonde estava o povo do lado de fora, não tinha o direito de entrar no lugar santo e muito menos no lugar santíssimo. Mas a palavra de Deus vai dizer lá na frente, no Evangelho de Mateus, que Jesus está na cruz sendo crucificado lá no madeiro. E a palavra de Deus diz que alguns homens usados por Satanás, ele diz: olha, se tu és o Cristo, desce da cruz, porque se tu és o Filho de Deus, ele vai te livrar. O inimigo sabia do plano de Deus hoje na minha e na tua vida. E que plano é esse? Que eu e você tivéssemos o direito de adorar a Deus em espírito e em verdade. Glória ao Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que lá no Calvário, Satanás até tentou impedir, mas Jesus está na cruz. E de repente, Jesus vai dizer uma frase muito conhecida: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que houve trevas sobre a terra. E eu começo a entender que as trevas que estavam sobre a terra é porque o pecado da humanidade estava sobre o Filho de Deus. E de repente, houve trevas sobre a terra e Jesus clamando. Mas, quando ninguém esperava, houve um tremor no meio da terra. Houve um tremor tão grande. E lá no templo, o véu se rasgou de alto a baixo. O que isso quer dizer? Que eu e você nessa noite temos o direito de entrar no lugar santo e no lugar santíssimo. Glória ao Espírito Santo de Deus. Não é mais do lado de fora esperando uma resposta da boca do homem. Não é mais do lado de fora longe desse Deus. Eu não sei se você está entendendo. O plano de Deus para a tua vida é que você venha ter intimidade com esse Deus. Porque só o sumo sacerdote podia atravessar aquele véu. E quando ele atravessava o véu, ele entrava no lugar santíssimo. E o que tinha lá no lugar santíssimo? A arca do concerto, a arca da aliança, que representa a presença de Deus. Mas como eu disse, o véu do templo foi rasgado para que eu e você pudéssemos adorar a esse Deus em espírito e em verdade. Eu agradeço em nome de Jesus.